Romanos capítulo 10, versículo de 1 ao 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos todos juntos, amados, todos juntos. O versículo 9, ele é precioso neste capítulo todo, né? Nesse parágrafo que nós lemos. Vamos todos juntos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Queridos, hoje pela manhã eu não pude assistir, ou melhor, participar da aula na escola dominical que nosso irmão Cosme deu sobre a reforma protestante. Fiquei sabendo que foi uma aula muito boa, bastante histórica, né? Ele, como historiador que é, tenho certeza que falou com excelência, né? Talvez deve ter falado muita coisa, né? Em pouco tempo, talvez muitos não receberam, não conseguiram captar tudo aquilo que ele colocou, mas o cerne, o essencial, tenho certeza que quem participou do estudo pôde captar, aprender e lembrar também de algumas coisas. Dia 31 é o dia da reforma protestante. Não tem nada a ver com Halloween, viu, queridos? Infelizmente, Satanás, ele procura ofuscar exatamente aquilo que é para direcionar para a pessoa de Cristo Jesus. O ser humano caído, sem Deus, sem Cristo no mundo, sem Jesus, sem esperança. Ele pega exatamente essas datas para esquecer a reforma protestante. Estamos chegando já no Natal, queridos. Quando chegar no Natal, o que vai acontecer? Já agora em novembro, metade de novembro até chegar o Natal, você só vai ouvir falar sobre presentes, você só vai ouvir falar sobre o Papai Noel, etc, etc, etc. Aqui dispensa comentário. Para tirar o foco da pessoa de Cristo Jesus. E é triste ver muitas famílias cristãs que embarcam nisso. Papai Noel é intruso, queridos. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Natal. Ah, pastor, é festa. Não. Essa festa não, essa não é minha. Essa eu não comemoro. Eu comemoro o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor da minha vida.
que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com comércio, não tem nada a ver com as coisas que você conhece aí. Não tem nada a ver com isso. É radical? É. E nesse aspecto eu sou radical mesmo. Ah, mas se eu não ensinar isso para o meu filho, para minha filha, vai ficar frustrado. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, meus pais eram pernambucanos e eram arretados. Eu sabia que tinha Papai Noel, que o povo cantava, falava, mas nunca aprendi a respeito disso e não sou frustrado, não cresci frustrado por causa disso. Muito pelo contrário, eu louvo a Deus pelos pais que Deus me deu, de me ensinar exatamente nos caminhos corretos e dizer: olha, meu filho, coelho de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa que a Bíblia fala, com Jesus. Papai Noel não tem nada a ver com Jesus Cristo. E assim vai, queridos. E o Halloween está aí, né? É uma festa diabólica. Se você que é crente, meu irmão, gosta disso, reveja a fé que você tem em Jesus. Reveja. Porque não tem nada a ver com as Escrituras. Tem a ver com demônios. Tem a ver com Satanás. Tem a ver com morte. É isso. O que tem a ver com o que a gente quer conversar com você e compartilhar da palavra de Deus? Que nos dias de Lutero, né? O que eu quero fazer aqui é a seguinte pergunta, né, queridos? Para a gente pensar um pouquinho e ler alguns textos da palavra de Deus. Pelo que lutavam os reformadores? A gente fala tanto de Lutero. Eu não vou dar data aqui, essa não é a minha preocupação. Mas vamos estar falando o cerne. Por que esses reformadores lutaram tanto? Alguns literalmente perderam a sua vida. Foram mortos vivos. Será que valia a pena? Como Lutero canta aqui nesta música, cantamos duas vezes, uma melodia mais tradicional, outra mais contemporânea, mas o essencial da mensagem é a mesma. É o mesmo? Por que esses homens fizeram isso, queridos? Por que levaram esses homens a entregar a própria vida? Qual a razão disso? Lutero, queridos, ele recebeu da igreja a sua excomunhão em 1521. E no mesmo ano, reafirmou suas opiniões diante do parlamento na conhecida Dieta de Worms. Após este evento, a perseguição aumentou e ele precisou se refugiar na Saxônia, ali no castelo de Wittenberg. Ele trabalhou na tradução alemã das Escrituras. Interessante, Deus o livra das autoridades religiosas da época, que queria matá-lo literalmente, né? Ele vai para um castelo, fica lá, entre aspas, preso, escondido, e Deus, na sua infinita graça, misericórdia, o que Deus faz com Lutero? Ele aproveita esse tempo para escrever, para traduzir a Bíblia na sua própria língua alemã. Isso me lembra um apóstolo das Escrituras do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando estava preso. Paulo preso, ele usa o tempo que Deus lhe dá ali na prisão. Ele não reclama, ele não murmura, ele não xinga, ele não fala para a igreja se revoltar contra um governo déspota que era de Nero na época, nada disso. Ele aproveita o tempo, mesmo sofrendo na sua carne, literalmente. Ele escreve cartas às igrejas dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como honrado. Em tudo eu tenho experiência. Eu aprendi a viver contente. Paulo está preso, escrevendo isso para a igreja dos Filipenses. Amados, enquanto a reforma luterana
ganhava corpo e se difundia pela Europa, cresciam também os conflitos. Uma guerra entre protestantes e católicos se estendeu entre os anos 1546 e 1555, até que o Tratado de Paz de Augsburgo foi assinado. Durante a luta, queridos, dos protestantes pela sua fé, se tornou necessário, presta bem atenção nisso, amados, se tornou necessário deixar bem claro o que eles, quem são eles? Os protestantes, entenderem de fato a consistência da sua fé. A proposta deles nunca foi criar uma nova religião com um novo credo. Lutero, Calvino, Wycliffe, antes deles, nenhum deles, John Hus, nenhum deles estava formulando uma nova religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Deus começou a trabalhar no coração desses homens, a despertá-los por intermédio do Espírito Santo, é que o que estava acontecendo, sendo pregado, sacerdotes usando as Escrituras para enganar o povo a respeito das Escrituras, porque o povo não tinha acesso às Escrituras, não se tinha, e era falado do jeito deles, da forma deles, e tinha que aceitar o jeito deles falar, e ponto, e acabou. Se você não aceitar, você vai ser preso, ou vai ser excomungado da igreja, etc., e assim aconteceria. Então, esses reformadores e os pré-reformadores, a proposta deles nunca foi criar uma nova religião, com um novo credo, mas retornar àquela fé ensinada pelos apóstolos, amados. E aí você vai ver as 5 solas, ou os 5 solas, ou as 5 afirmações que esses homens deram. O norte, olha, é isso aqui. Saiu disso aqui, não tem a ver com as Escrituras. Primeiro, qual é a primeira sola? Não é sola de sapato não, viu, queridos? Sola aqui tem a ver com só, único. Somente as Escrituras, queridos. Primeiro, somente as Escrituras. Essa é a primeira afirmação. Em contraposição à crença comum que colocava as autoridades do Papa e da tradição em pé de igualdade com as Escrituras. É o que acontecia. É o que aconteceu. Aí a gente fica ouvindo a história de muitos sacerdotes hoje, da própria Igreja Católica, dizendo que eles são a igreja original. Original aonde, irmãos? A igreja original é aquela que Jesus Cristo fundou. É aquela que Jesus Cristo discipulou durante cerca de 3 anos. Diante de vários discípulos, ele escolheu 12 homens, que ele deu o nome de apóstolos. Ponto. O que saiu disso não é bíblico. E esses homens, dali por diante, vão ter autoridade para pregar o Evangelho. Vão ter autoridade, não as pessoas irem para eles e confessar os seus pecados, não. Mas o povo iria confessar os seus pecados a Cristo Jesus. O texto que lemos em Romanos capítulo 10 fala sobre isso, lá no versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres, você vai ser o quê? Você vai ser salvo. Os reformadores defendiam que a Bíblia é a única regra de fé, queridos, e prática dos cristãos. A única fonte de revelação divina, não tem outra fonte, queridos. Não é a revelação do sacerdote, não é a revelação que o pastor teve, não é a revelação que líder A, B, C e D teve, não tem nada disso. Não é a revelação que um profeta, depois que as Escrituras estão completas aqui, teve uma revelação especial, que lá nos 10 mandamentos tem uma auréola especial, e naquele mandamento você tem que dar uma atenção especial. Aonde está isso nas Escrituras, meu querido irmão, minha querida irmã?
Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar isso na revelação, entre aspas, de muitos falsos profetas. Agora, tudo, queridos, que precisamos saber para a nossa salvação está nas Escrituras. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Não confunda a segunda com 1 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, verso 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, primeira coisa, Paulo diz aqui para esse seu filho espiritual aqui, Timóteo. Paulo estava preso aqui, viu, queridos? Escreve para esse pastor jovem aqui, né? Timóteo, permaneça fiel naquilo que você aprendeu. Não se afaste disso. Não veja que o meu sofrimento venha a ser um impedimento para você continuar servindo a Jesus. O bom soldado de Cristo não se envolve nos negócios dessa vida. Sofra como um bom soldado de Cristo Jesus. Amados, Paulo vai dizer para Timóteo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Para o quê? O texto é bem claro, né, queridos? Para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça. Tudo isso e muito mais. Mas tem um propósito. A fim de que eu e você, diz o texto, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para o quê? Para toda boa obra. Não para a salvação, mas como Paulo vai dizer aos Efésios, boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Amados, somente as Escrituras, não negocie as Escrituras. Há muita gente falando das Escrituras o que a Bíblia nunca disse, que a Bíblia nunca falou. Por isso que a nossa palavra sempre tem sido essa: leia as Escrituras, estude, fala com o autor das Escrituras, o Espírito Santo, peça a Ele sabedoria, e peça a Deus não só para você entendê-la, mas para que você tenha ousadia de praticá-la, para que você não se engane a você mesmo. Não é isso que Tiago diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando a vós mesmos. Amados, a segunda sola gratia, ou somente a graça, a primeira é exatamente as Escrituras. Na verdade, a segunda, né? A segunda é solus Christus, a terceira que é a sola. Então a sola, deixa essa sola para depois, tá bom? Somente Cristo, queridos. A igreja medieval fortalecia em suas tradições a crença na mediação dos santos e na mediação dos sacerdotes, sobretudo do Papa, como auxílio para a salvação. Até hoje. Que tristeza. Até hoje. Ninguém tem, queridos, esse poder de mediar você diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Só Ele.
Só Ele tem esse poder, porque Ele é o próprio Deus, enviou o seu único Filho para isso. Essas crenças, no entanto, negam a suficiência da obra de Cristo como meio exclusivo para a salvação, amados. Deus não negocia isso de jeito nenhum, amados. Jesus Cristo é único, não é o primeiro e nem último. Ele é o único. Não há outro, não há possibilidade alguma de se relacionar com Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Isso não é preconceito, como dizem muitos aí contra a igreja de Jesus e contra os pastores que falam seriamente a palavra de Deus, mas é um conceito, é uma crença que as Escrituras traz para nós. Por isso que eu não tenho como e você não pode fugir das Escrituras. Por isso que a primeira sola é somente as Escrituras, a única regra de fé e prática, queridos. E essa única regra de fé e prática vai me apontar para a pessoa de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus Cristo, homem. Onde você vai ler isso? Abra sua Bíblia na primeira carta, agora é a primeira, viu? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É isso, amados. É isso que os reformadores lutavam, para voltar às verdades das Escrituras. A palavra de Deus, ela é exatamente só ela, inspirada pelo Espírito Santo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo tem esse relacionamento com Deus e pode mediar a minha vida com o próprio Pai. A terceira sola, agora sim, queridos, sola gratia, ou somente a graça, indo diretamente contra o pensamento bastante difundido, queridos, na época, de que era possível comprar a salvação, o perdão dos pecados, por meio das indulgências, ou obter créditos com Deus com obras meritórias. Será que isso acontece hoje? Será que tem muita gente pregando um evangelho que vai além daquele que a Bíblia nos ensina? Tem, queridos, infelizmente. Há muitos pregadores no nosso país que estão fazendo praticamente quase que a mesma coisa que fazia nos dias da Reforma Protestante. Vendendo a salvação, tentando fazer barganha com Deus. A famosa chamada teologia da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade? Fala, mas não da forma como é pregado aí. Para que é um homem mais próspero que foi Jó, queridos? Mas o texto lá fala de prosperidade? Não. O texto fala de um homem que era muito rico, era o mais rico da sua terra na época, mas o texto vai dizer muito mais do que isso. Era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Por causa disso, Satanás não gostou nem um pouquinho. E vai diante de Deus e começa a acusar Jó. Não, ele é assim porque ele é rico, porque ele é isso. Aí o Senhor deixou ele aí, né? No bem bom da vida. Tudo bem, pode fazer o que você quiser com ele ali, só não vai tirar a vida dele. Que ele está nas minhas mãos, não na tua. E você viu o que aconteceu. Tirou mesmo. Por último, quis tirar a saúde dele, tirou a saúde dele. Jó chorou? Sim, chorou bastante. Eu tenho certeza disso que ele chorou. Mas ele amaldiçoou a Deus? Ele fez orações de maldição hereditária lá do passado? Não. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saí nu da minha mãe e nu eu vou voltar.
A vida desse homem era assim, queridos. A teologia da prosperidade não fala sobre Jó. Nem pode falar. Ele vai falar o que não deve. Amados, a graça de Cristo, a graça de Deus sobre a vida da igreja não tem nada a ver com boas obras, não tem nada a ver com méritos, nada disso. Sola Gratia reafirma que não podemos confiar em nossas capacidades para sermos salvos, porque isso é demoníaco, não pertence a Deus. É querer anular o sacrifício de Cristo Jesus e eu fazer as minhas boas obras para ganhar o céu. Precisamos da graça de Deus, queridos, manifestada em Cristo, por ser a única causa eficaz da nossa salvação. E a quarta e penúltima sola fide. É por isso que o grupo aqui de jovens tem o grupo de oração, de estudo da palavra de Deus, que chama o quê? Fides, fé. Amados, uma vez que a graça é a causa da nossa salvação, a fé é o quê? Ela é o instrumento que Deus usa para nos salvar, queridos. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Verso 8, 9 e 10 vai falar sobre isso. Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Os reformadores costumam dizer que este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Isto é, a igreja que sai fora da fé nas Escrituras, a fé na pessoa de Jesus Cristo, e começa a colocar outras coisas, essa igreja, ela está fadada a falir, a morrer, literalmente, porque esta não é a igreja de Jesus. Pode ter certeza disso. Só podemos afirmar, queridos, que somos salvos se, pela fé, afirmamos que, de fato, Cristo morreu em nosso lugar, tomando sobre si a condenação por pecados que eram nossos, ao mesmo tempo que colocou sobre nós o quê? A sua justiça. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 5. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 8, lá no primeiro versículo. Pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus na cruz do Calvário, Ele está tomando toda a nossa injustiça, todo o nosso pecado, antes, presente e futuro, e assumindo esta injustiça. Essa é uma das razões que quando Ele está na cruz, e que Ele grita, que Ele dá um brado: Pai, por que o Senhor me desamparou? Amados, você precisa ter essa consciência de que é pela fé em Cristo Jesus. Por que eu estou batendo muito nessa tecla, queridos? Porque falar sobre a história da igreja, você está careca de saber, queridos. Está todo mundo sabendo sobre a história da igreja. Se não sabe é porque não quer saber, porque não quer ler, não quer estudar. Mas isso aqui é o cerne, queridos. Toda essa história, tudo que os livros escrevem, o cerne é isso. Esses homens e algumas mulheres morreram por causa da sua fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Por isso agora somos perdoados, aceitos, amados e adotados por Deus. A quinta e última sola, queridos. Soli Deo Gloria. Em outras palavras, somente a Deus toda glória. Em 1648, 131 anos após o evento de Wittenberg,
Os teólogos de Westminster afirmaram, com base nas Escrituras, que o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É isso. Quando você lê a Confissão de Fé de Westminster, não é uma invenção de pastores, de teólogos, não, queridos. São afirmações depois de 131 anos da Reforma, logo depois. Você vai ver também o Catecismo Maior, Catecismo de Fé, da IPB, o Menor. Tudo isso parece uma coisa assim esquisita, né? Parece que é um negócio que parece a Igreja Católica, Apostólica Romana. Não tem nada a ver, querido, nada a ver. São símbolos de fé, que eu e você, mais do que nunca, precisamos conhecer como servos de Cristo, para entender essas verdades preciosas das Escrituras. Toda pergunta que tem o Catecismo Maior, se você não leu ainda, precisa ler, né? A IPB tem lá no seu site, você pode pegar em PDF, não custa nada, é só você gastar um tempo lá e fazer isso. Você vai ver que toda pergunta, são várias, mais de 70 perguntas, mais de 170 perguntas, todas elas têm a resposta, e embaixo você vai ver N de textos bíblicos para mostrar que aquela resposta é bíblica, não é invenção de A, de B e de C, queridos. O Catecismo Menor é a mesma coisa, ele foi feito para nós ensinarmos os nossos filhos, por isso fala menor, ele é mais reduzido, ele é mais fácil de compreender, e é mais fácil os pais explicar para os filhos a respeito disso. E a Confissão de Fé de Westminster é exatamente um arcabouço teológico precioso, que você, como crente em Jesus Cristo, como presbiteriano que é, precisa ler, precisa estudar. Não, pastor, tem alguns crentes assim, né? Desculpa a risadinha, porque ela é irônica, queridos. Eu só leio a Bíblia, pastor. Para mim tem que ser a Bíblia. Não vale café, confissão de fé, é a Bíblia para mim. São os crentes santarrão, que no domingo é santarrão, mas de segunda a sexta é outra história. É outra história. São aqueles que, para pregar, não precisa estudar, não. Abre a Bíblia aqui e encontra, o Espírito Santo me falou aqui hoje, aí ele acha o texto aqui e diz assim: Judas saiu, foi embora e se enforcou. Não, peraí, esse texto aqui não está legal não. Não, peraí, deixa eu ver outro aqui. Aí lá no texto, vai você e faz o mesmo. Estou exagerando? Não. É sério, queridos. É assim que muita gente está pregando a Bíblia. É desse jeito. Para que ler livro teológico? Para que ler comentários teológicos? Para que isso? Meu irmão. Deus levantou homens como Lutero, como Calvino, como tantos outros, nos dias de hoje. Homens sérios, homens de Deus, para nos ajudar a compreender um pouco melhor a palavra de Deus nesse mundo do século 21 que estamos vivendo, queridos. Faça isso. Leia as Escrituras, sim, claro, é a base da nossa vida. Mas juntamente com isso, peça a Deus: Senhor, eu quero entender melhor a Tua palavra. Você não precisa ir para um seminário para isso. Só se Deus te chamar para isso, é outra história. Mas estude, querido. Esse mundo, amigo seu, vizinho seu, pessoas amigas que você tem, eles não têm essa compreensão que você tem das Escrituras. É só você. Peça a Deus para que Deus lhe dê sabedoria para falar desse Evangelho. Aquela mulher que você conhece, sua amiga, fala do Evangelho. Fala da Bíblia. Que coisa bonita foi ontem. Nós vemos pessoas lá em Caçapava do Sul, delas receberem a Bíblia com alegria. Como é bonito isso, queridos. Atrás disso você vê
a sede que a pessoa está. Quando você fala para ela, olha, aqui dentro tem algo muito especial para a sua vida. Leia. Como você não tem Bíblia, pega essa aqui. É um presente para você. Eu falei isso para um brigadiano. Estava sentado no carro lá, falei, olha, o senhor quer receber uma Bíblia de presente? Ele falou, de presente? Eu falei, sim, de presente. O senhor tem Bíblia em casa? Eu falei, não tenho. Tua. Leia. O senhor vai ver que beleza que tem isso aqui. É uma benção. Aí deixei uma outra para o colega dele, falou, seu colega não está aqui, entrega para o seu colega, eu acho que ele vai gostar também. Queridos, as pessoas estão carentes disso. Com simplicidade, queridos. Você não precisa falar teologia. Você não precisa falar nada dessas coisas, amados. Mas é falar daquilo que Deus um dia fez na sua vida e continua fazendo na sua vida. É isso que esses homens do passado fizeram, dentro do contexto deles. E hoje nos ajuda a olharmos a história do passado, que foi muito dura, mas hoje temos a beleza do Evangelho de Cristo em nossas mãos, na nossa língua, poder ler no português a beleza da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquem em pé, queridos, vamos orar. E eu peço para os irmãos do louvor que venham aqui, para nós cantarmos aquela música Maranata mais uma vez, mas antes disso vamos estar orando. Pai bendito, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, bendizemos o Teu nome por pessoas no passado, ó Deus, que sofreram muito, mas que fizeram isso com amor, fizeram isso para o Senhor, ó Deus, fizeram isso pregando a Tua palavra com fidelidade. Alguns deles, ó Deus, algumas mulheres também morreram por causa de Cristo Jesus, foram perseguidos duramente. Ó Deus, nós vivemos num país que ainda temos essa liberdade tão grande da pregação da Tua palavra, de entregar Bíblia às pessoas. Pai bondoso, aqueles nossos amigos, aquelas pessoas são amigas nossas, colegas do trabalho, vizinhos. Deus, dá-nos ousadia, dá-nos estratégias para apresentar a beleza de Cristo a esses nossos amigos, para que eles não caminhem para o inferno, mas para que eles possam ouvir da beleza de Cristo e sejam salvos. Pai querido, trabalha isso na nossa vida. Oramos no nome de Jesus.